Obrigado, presidente Simone. Ministro Sérgio Moro, cumprimentos e agradecimentos por sua vinda, se dispondo a responder sobre este que é um dos temas mais urgentes e importantes do Brasil, que é o combate à criminalidade, onde Vossa Excelência apresenta um projeto muito importante. A minha primeira pergunta é sobre as dificuldades. Vossa Excelência, como magistrado, tinha total autonomia para instruir, processar, julgar, condenar, tudo era rápido, o senhor é campeão de condenações de gente importante no Brasil. Mas Vossa Excelência já percebeu que na política é diferente, o senhor enfrenta entraves, protelações e até agora não se sabe quando começará o debate do pacote anticrime. Então a pergunta é: o que fazer? Há uma preterição ao projeto anticrime em favor do projeto da Previdência. Por outro lado, houve aí um conflito desagradável por palavras usadas pelo presidente da Câmara, dizendo, inclusive, que o seu projeto era a cópia do ex-ministro da Justiça, Alexandre Moraes. Desde logo já incluo a pergunta: que diferenças há entre o seu projeto e o projeto do ex-ministro da Justiça? E uma cogitação de alguns de retirar do pacote do combate à criminalidade, da violência, tirar o item da corrupção, justamente aonde Vossa Excelência mais tem se empenhado e onde tem as ações mais marcantes no Brasil. Se seria admissível, se o senhor concordaria em tirar o item da corrupção no combate à criminalidade, no debate da Câmara dos Deputados. Então, essa é a primeira pergunta, na verdade, dividida em 3 quesitos. Sim, claro, por isso mesmo. As perguntas do senador Lazier Martins. Bem, há uma prioridade, de fato, da nova Previdência. Existe uma intenção do governo de tornar as regras mais iguais. Além disso, há um problema fiscal que não é desconhecido. E o governo e o Congresso precisam se unir em torno dessa pauta. É uma pauta fundamental aí para o país. Mas o que eu tenho argumentado é que essa questão da segurança pública, e nessa linha se insere o projeto, também é extremamente relevante. O desejo do governo e o meu é que isso seja aprovado, né, o quanto antes. Claro que isso está sendo conversado com a Câmara, com o presidente Rodrigo Maia. Houve ali uma troca de palavras ásperas, mas isso é algo absolutamente contornável. Nós temos que dialogar e resolver esses problemas e decidir da melhor forma o que é melhor para o país. Então, não temos nenhuma intenção de prolongar esse desentendimento. A diferença entre o projeto do ministro Alexandre Moraes é um bom projeto. Não tem nenhum problema dele ser também votado e deliberado, ainda que seja em conjunto. Tem alguns pontos comuns, mas qualquer comparação até dos 2 textos vai verificar que, apesar de algumas convergências, que eu nunca, aliás, neguei, o meu projeto é um pouco mais amplo, tem medidas diferentes. Por exemplo, a execução em segunda instância, a execução dos veredictos do Tribunal do Júri, a escuta ambiental, os bancos de dados que estão sendo criados, a figura lá do whistleblower. Então, é um projeto mais abrangente. E no projeto do ministro Alexandre tem também algumas medidas que não estão no meu. Mas aí vale aquela velha história, aquele velho ditado, né? Não importa a cor do gato, importa que ele pega o rato. Se a legislação é boa, não importa quem é o autor, vamos aprová-las, não tem nenhum problema em relação a isso. Certo? Então, inclusive, nós conversei com o ministro Alexandre, nós podemos aí resolver sem maiores dificuldades. Mas os projetos são diferentes, embora haja pontos de convergência. A minha segunda pergunta, ministro Sérgio Moro, é sobre o julgamento em segunda instância. Nós estamos às vésperas do 10 de abril, quando o Supremo anuncia que vai examinar e há possibilidade e ameaça de acabar com a prisão em segunda instância, o que redundaria na soltura de milhares de presidiários. Como é que o senhor encara, o que é possível fazer? Enfim, embora tenhamos aqui um projeto, e tem um projeto de minha autoria nesse sentido, onde a presidente Simone distribuiu ontem
ao senador Rodrigo Pacheco, a relatoria, que procura impedir que o Supremo continue legislando e não o Parlamento. Então, a pergunta é sobre a sua expectativa com relação ao julgamento da prisão em segunda instância no dia 10 de abril. Questão da segunda instância, o Supremo decidiu 4 vezes, né, 4 vezes que a execução em segunda instância era consistente com a Constituição. Eu acho importante. Nós não podemos ter uma justiça que funcione, né, se nós não tivermos uma aplicação da lei em tempo razoável. Se nós vamos pegar o precedente anterior do Supremo, em que ele mudou a jurisprudência, dizendo que tinha que esperar o trânsito em julgado, o que nós temos é uma pessoa que tentou a prática de um homicídio qualificado, isso foi condenada em tribunal do júri, foi condenado em segunda instância, o tribunal, que é o Tribunal de Justiça de Porto Alegre, mandou executar a pena, o Supremo reviu a jurisprudência, não, tem que esperar o trânsito em julgado. Isso foi no habeas corpus 84.078. Só veio a rever essa jurisprudência, esse julgamento foi acho que em 2008, só veio a rever em 2016. O que aconteceu com aquela pessoa? Houve recurso aos tribunais superiores, não foi julgado a tempo, houve reconhecimento da prescrição. Então, embora nós falamos da execução em segunda instância, muitas vezes pensando em crimes de colarinho branco, crimes de corrupção, veja, aqui nós estamos falando de uma tentativa de homicídio qualificado. O problema é, não adianta nós nada mexermos na lei, temos melhores métodos de investigação, temos penas mais rigorosas para criminalidade grave, se na hora da aplicação da justiça, a justiça não é eficiente. Então é absolutamente necessário, eu tenho expectativa, com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, que vai ser mantido o precedente. E o que fez o governo? Apresentou um projeto e disse claramente, a posição do governo é pela manutenção da segunda instância. É importante que o governo sinalize isso à população. É importante que o governo assuma essa liderança. E apresentando isso ao Congresso, também o Congresso tem essa oportunidade de liderar essa mudança por um sistema de justiça mais eficiente. Presunção de inocência não é violada. Nos Estados Unidos e na França, a execução começa a partir da primeira instância. Porque se tem lá presente o que é necessário é prova categórica para a condenação. Isso não tem a ver necessariamente com efeito de recurso. E veja, são os países que construíram, dos dois lados do Atlântico, o princípio da presunção de inocência. Como enquadrar ou como confrontar o desejo de alguns que querem também o exame do abuso de autoridade, não é? E uma outra pergunta, dentro do prazo que estou procurando cumprir, já que a presidente pretende ser muito rigorosa hoje, nos 5 minutos a cada um, essa tentativa, onde já há uma medida liminar com tendência de julgamento do Supremo, de proibir o fornecimento de dados da Receita Federal ao Ministério Público para embasar investigações. Vossa Excelência nos trouxe aqui a notícia de que está criando banco de perfis genéticos, banco de impressões digitais, mas não falou no banco financeiro, de onde vêm dados importantíssimos para a instrução de processos penais e pode decisivamente prejudicar a Lava Jato, onde Vossa Excelência trabalhou tão bem até agora. A questão da integração, existe esse caso que vai ser julgado no Supremo. Particularmente, o que eu disse anteriormente, o compartilhamento de informações, com protocolos, com cuidado, também evitando-se vazamentos, também evitando-se aí que essas informações sejam utilizadas de uma maneira inapropriada, mas o compartilhamento é importante. Aí, por exemplo, naquela ideia de criar um escritório de fusão de operações lá em Foz do Iguaçu para tratar do problema de fronteira, a Receita Federal vai ter que estar presente. E aí vai ter que ser construídos protocolos ali dentro para saber exatamente o que pode ser ali compartilhado de informações da Receita para ações rápidas, por exemplo, de fronteira com Polícia Federal ou com as demais agências de polícia ali presentes.
Então, tem que esperar esse julgado do Supremo Tribunal Federal, exatamente qual que é a compreensão, mas esse compartilhamento é relevante. A questão do abuso de autoridade, por último, nenhuma autoridade está acima da lei, né? Então, se houve abuso, se houve erros, também tem que ser punidos. Tem que apenas ser analisado os termos da legislação. Houve um debate em 2016, até vi no Senado, né? Foi um debate bastante produtivo ali no plenário do Senado, e o que eu externei minha preocupação na época como juiz é que o texto do projeto ele era muito largo e poderia criminalizar a decisão, por exemplo, judicial, contrária a uma das partes que fosse eventualmente caracterizada como abusiva, ou a ação do policial, mesmo sendo ela legítima. Então, nós temos uma lei de abuso de autoridade, se pode reformá-la, mas vamos analisar os termos. Ministro Sérgio Moro, eu gostaria que Vossa Excelência completasse respostas com relação à minha primeira pergunta em 2 itens. Um se chama corrupção e outro significa demora. Com relação à corrupção, há uma cogitação veiculada pela imprensa de que alguns deputados estariam solicitando que Vossa Excelência retirasse da urgência do debate o item da corrupção para agir mais rápido com a discussão do projeto do anticrime. Vossa Excelência aceitaria retirar exatamente aquela grande causa da sua gestão como magistrado, que foi o combate à corrupção. E com relação à demora, já que há argumentos de que é impossível simultaneamente a Câmara discutir a Previdência e o anticrime. Uma colega nossa do Senado, Elisiane Gama, segundo a imprensa, cogitou de fazer um acordo com a Câmara, seria regimentalmente possível. A Câmara debate lá a Previdência e nós aqui no Senado, nessa primeira metade do ano, debateríamos o anticrime, se isto é possível. E Vossa Excelência teria interesse nesta solução. Era isto. Eu até peço desculpas aos demais, porque são várias perguntas e às vezes a gente perde algumas anotações. Mas, assim, nenhum deputado ou deputada me solicitou a retirada das provisões da corrupção do projeto, né? Eu, particularmente, se houvesse uma solicitação dessa espécie, eu jamais concordaria. Eu acho que os 3 temas estão relacionados, aí eu preferia tirar o projeto, né? Eu acho que, enfim, é preciso dar uma resposta aos anseios da sociedade em relação a esses 3 problemas em conjunto. A questão da demora, olha, o desejo do governo e o meu, em particular, é que seja isso deliberado o quanto antes, votado, aprimorado pela Câmara. Houve uma opção por um procedimento pelo presidente Rodrigo Maia. Se o Senado construir, juntamente com a Câmara e com o aval do presidente Rodrigo Maia, um procedimento diferenciado, evidentemente, eu não teria nada a opor em relação a isso. Mas tem que se tomar toda aquela cautela para também evitar aí vamos dizer, ruídos desnecessários nesse procedimento.